Olá, o nosso tema em questão de hoje é a política. Isso aí, a origem da política, suas características. E nosso primeiro ponto aí é qual é a origem da política? Trata-se realmente de uma criação de uma origem na Grécia e também na sociedade romana. Os gregos, especificamente, eles passaram por várias situações, vários conflitos, principalmente as chamadas guerras médicas entre gregos e persas. Essas discussões acabou levando para um outro patamar, na direção da criação da democracia. Segundo os estudiosos, os gregos e os romanos inventaram a política, pois as formas de governo que os antecederam não apresentavam características essenciais, como a impessoalidade do poder, a participação sistemática e legal dos indivíduos, componentes da nação e salvaguardas contra o despotismo, que são governos autoritários. Assim, o nascimento da política se dá a partir da negação do poder despótico e da anarquia. O segundo ponto são as características ao bom exercício do poder. Isso é muito importante, esses dados aí. Primeiro ponto é o respeito e o medo deveriam ser sempre pairar sobre os cidadãos. Segundo ponto, as leis deveriam ter certa durabilidade. Outra questão importante é os homens deveriam fugir do despotismo e da anarquia. E, por fim, o supremo objetivo do poder público deveria ser a paz. Então, aqui são algumas das características principais que os gregos ali e os romanos também trabalharam nesse início da política. Um outro ponto, temos aí algumas formas de poderes, tá? Em que a política aí, ela tem seus exercícios. Primeiro é o poder despótico. No Oriente, o governo era exercido por um rei sacerdote, comandante militar e privilegiado dos deuses, o que lhe conferia legitimidade. Sua palavra tinha a força de lei, pois ele incorporava a nação e a vontade divina. Segundo ponto aí, nós temos o poder político, uma vez que os gregos e os romanos distinguiram e separaram o poder religioso, militar e econômico da pessoa do rei, o governo passou a ser compartilhado com o povo, e os cidadãos puderam usufruir de três direitos básicos. Então, o poder político, ele tem três características. A isonomia significa que todos devem ser iguais perante a lei. Isso quer dizer que não pode haver privilégios. Somente entre iguais é que pode haver direitos. Segundo ponto, a isegoria é o direito de expressão. Só pode haver igualdade onde as partes são livres para se manifestar, para defender o que possuem, exigir o que lhes falta e criticar o que os ameaça. O terceiro ponto do poder político é a isocracia. Quer dizer o que aqui? É o termo correspondente ao direito de todos postularem o poder. No caso, todo cidadão, no pleno gozo de sua cidadania, poderá desejar e concorrer aos cargos públicos. Esses elementos básicos do poder político retiraram parcialmente o caráter impositivo do governo e fortaleceram seu caráter consensual. Outro ponto aí, temos aí discursar para convencer. Esse é muito comum hoje em dia, né? As pessoas, os políticos, é a principal arma, né? Para garinhar, para você ganhar adeptos, é o poder do convencimento da oratória. A retórica se torna um elemento fundamental na arte política. Discursar para convencer ocupou parte importante do antigo exercício do poder. Mas, no entanto, a política ela preza pela virtude. O elemento essencial da política, como destacou Aristóteles, emerge quando os indivíduos transcendem a si mesmos e se movem em direção aos interesses, desejos e necessidades dos demais. Então, queridos, é isso. Uma pequena introdução sobre o que é política, suas características, sua origem, né? A política deve ser usada para benefício do povo e não para direitos de alguns, certo? Então, serve aí para atender a toda uma comunidade, uma sociedade. Então é isso. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Fiquem ligados.